Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. Paulo, o gigante da fé, teve um momento em que tudo dentro dele queria parar. Sim, até ele pensou em desistir. Mas foi nesse instante que o Espírito Santo falou algo tão forte, tão profundo, que mudou sua história. E talvez seja essa mesma voz que hoje está tentando alcançar o seu coração. Quantas vezes você já esteve prestes a desistir? Não por falta de fé, mas porque o peso da caminhada pareceu demais. Porque as orações pareciam não passar do teto. As portas continuavam fechadas e a alma gritava em silêncio. Se você já se sentiu assim, saiba, você não está sozinho. Até mesmo Paulo, o apóstolo escolhido, teve um momento em que pensou: eu não aguento mais. Ele não era fraco, ele não era incrédulo, era humano. Em 2 Coríntios 1:8, Paulo desabafa: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Estávamos sobrecarregados, além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Esse não é apenas um relato, é um grito de alma. É a confissão de um homem que carregava o peso do propósito, mas também o peso da dor. E é nesse lugar, no limite, que o Espírito Santo se manifesta de forma mais poderosa. Ele não veio com promessas vazias, nem com soluções mágicas. Ele veio com presença, com consolo, com uma verdade que atravessa o desespero. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O que mudou Paulo não foi a ausência do sofrimento, mas a presença da graça. Não foi a solução dos problemas, mas a voz do Espírito no meio da dor. Essa voz que ergue, que sustenta, que restaura. Essa voz que diz: eu estou aqui. E você não está sozinho. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem num dos seus dias mais difíceis. Talvez esteja sorrindo por fora, mas com a alma em pedaços por dentro. Talvez até orou dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se for assim, saiba que o Espírito Santo te trouxe até aqui por um motivo. Porque assim como ele falou com Paulo, ele quer falar com você. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar pelos desertos da alma de Paulo. Vamos entender como ele resistiu, como foi curado, como foi fortalecido. E em cada parte, você verá que aquilo que Paulo viveu não está distante da sua realidade, porque o mesmo Espírito Santo que o sustentou também habita em você. Fique comigo até o final. Permita que cada palavra toque sua alma, que cada versículo reacenda sua esperança. E se algo nesta mensagem falar com você, declare publicamente nos comentários: Espírito Santo habita em mim. Essa será sua forma de dizer ao céu: eu não vou desistir, porque Ele está comigo. Não é fácil ser alguém que carrega um chamado. E talvez uma das maiores dores de quem foi escolhido por Deus seja justamente o fato de que, por fora, todos esperam força, enquanto por dentro você clama por alívio. Esse foi o fardo que Paulo sentiu. O mesmo homem que evangelizou multidões, plantou igrejas, enfrentou prisões, também se viu em momentos em que o espírito já não tinha forças para continuar. Há um texto que rasga o véu da aparência e nos mostra o coração de Paulo ferido. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Essas palavras não são poesia. São uma realidade de quem viveu o reino com intensidade, mas sentiu o cansaço pesar na alma. Você já sentiu esse peso? Aquele tipo de cansaço que não se resolve com um descanso físico, porque é espiritual. Quando orar se torna difícil, adorar parece seco, e até mesmo acreditar exige um esforço que você não sabe de onde tirar? Paulo conhecia esse cansaço. Ele sabia como era caminhar por fé em meio ao abandono. Foi deixado sozinho, traído por irmãos, caluniado por religiosos, preso injustamente, agredido, perseguido. E ainda assim, nunca deixou de pregar. Mas nem por isso foi imune ao desânimo. E isso é libertador, porque nos mostra que até mesmo os gigantes da fé
precisaram ser renovados pelo Espírito. Em Filipenses 1:20, Paulo revela um desejo profundo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Isso mostra que havia dentro dele uma batalha constante. Permanecer firme apesar das feridas. Ser fiel, mesmo sem aplausos. Ser luz, mesmo quando tudo ao redor parecia escuridão. E é aqui que o Espírito Santo entra em cena. Não como uma força distante, mas como consolador íntimo. Como aquele que entende a exaustão da alma e sopra a vida onde só há poeira. Em Romanos 8:26, Paulo declara com humildade e verdade: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Essa é a prova de que Paulo venceu o cansaço não por sua força, mas pela intercessão do Espírito. Hoje, talvez você esteja vivendo exatamente isso, cansado, desgastado, em silêncio, tentando manter a fé enquanto o mundo te pressiona. Mas ouça, o Espírito Santo está aí, agora, neste momento. Não para te condenar, mas para te levantar. Ele está intercedendo por você. Enquanto você ouve essas palavras, há um movimento no céu acontecendo em seu favor. E como aconteceu com Paulo, algo também começará a mudar dentro de você. Essa é a beleza da vida com Deus. Não é sobre nunca cansar, mas sobre sempre ser renovado. Isaías 40:29-31 nos lembra: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. E hoje ele está sussurrando ao seu coração: eu ainda estou aqui, eu ainda tenho planos, e você não foi esquecido. Você consegue sentir isso? A voz suave da presença de Deus te lembrando que existe esperança. Que você não precisa continuar fingindo que está tudo bem. Você pode se render aos braços do Espírito. Ele vai te renovar. Ele vai te restaurar. E o cansaço que hoje te derruba será o testemunho de amanhã. Paulo sabia o que era clamar e não receber resposta imediata. E talvez esse seja um dos maiores motivos que levam muitos filhos e filhas de Deus a pensar em desistir. A sensação de que, apesar de toda a oração, o céu permanece calado. Mas o que fazer quando você ora com fé e não ouve nada? Em 2 Coríntios 12:8-9, Paulo revela algo profundamente humano e divino ao mesmo tempo. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo fala sobre o espinho na carne, algo que o incomodava e que mesmo após súplicas, Deus não removeu. Veja, o Espírito Santo respondeu: sim, mas não como Paulo esperava. E quantas vezes isso também acontece conosco? Esperamos uma cura imediata, uma resposta visível, uma intervenção direta. Mas, em vez disso, Deus envia o silêncio. E nesse silêncio, aprendemos que a ausência de barulho não é ausência de Deus. Às vezes é justamente no silêncio que o Espírito está nos ensinando a ouvir o que só o coração quebrantado consegue captar. Paulo entendeu que aquele não de Deus não era uma rejeição, mas uma revelação. O Senhor estava dizendo: Paulo, a tua dor não é um sinal do meu abandono, é a plataforma da minha glória em você. Você já parou para pensar nisso? Às vezes o que Deus está construindo dentro de você é muito maior do que a resposta que você está pedindo. O silêncio pode parecer vazio, mas na verdade ele está ecoando eternidade. E o Espírito Santo, que habita em você, está moldando sua alma para que ela se torne resistente ao tempo, à dor e às tempestades. No deserto, Deus não falava o tempo todo com Moisés, mas sua nuvem estava lá. Sua coluna de fogo permanecia. E assim também é com você.
Mesmo quando Deus não fala, ele permanece. Sua presença não depende do seu sentir. Ela é promessa, e promessa de um Pai que não mente. Isaías 30:15 diz: Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. Esse versículo mostra que há um poder sobrenatural na espera silenciosa. E é nesse intervalo, entre o clamor e a resposta, que o Espírito Santo opera milagres invisíveis, preparando o terreno para algo ainda maior. Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. E é nesse lugar de silêncio, onde parecia não haver mais direção, que a voz do Espírito ecoou com mais clareza: Minha graça te basta. Essa é a chave. Deus nem sempre muda a situação, mas Ele muda você na situação. E quando você muda, tudo ao redor também começa a ser transformado. É por isso que você ainda não pode desistir. Porque a resposta que você espera talvez não seja a que Deus vai te dar, mas será exatamente a que você precisa para avançar. A graça não é ausência de dor. A graça é força no meio dela. É poder divino que se manifesta onde termina sua capacidade humana. E é por isso que Paulo continua sua fala dizendo: Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você consegue sentir isso? É nesse ponto que você entende que o silêncio de Deus não é o fim da jornada, mas o início de uma transformação interna. E é ali, no lugar mais seco, que o Espírito Santo começa a derramar águas vivas. É ali que a fé não se baseia mais em sensações, mas em convicções. E essa é a fé que move montanhas. O Espírito Santo está agindo mesmo quando você não percebe. Ele está fortalecendo sua estrutura interna para que você suporte a bênção que ainda virá. E quando tudo estiver pronto, não do lado de fora, mas do lado de dentro, então a palavra que muda tudo será liberada. Paulo não era estranho ao sofrimento. Ele enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, fome, frio, abandono e até traições. Em 2 Coríntios 11, 23, 27, ele enumera suas aflições com uma clareza que revela não apenas dor, mas resiliência sobrenatural. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. E mesmo assim Paulo não parou. Ele sabia que, ainda que tudo ao redor estivesse desabando, havia algo invisível sendo sustentado por mãos eternas. Esse é um dos maiores segredos do Espírito Santo. Ele trabalha primeiro no invisível, no interior, naquilo que os olhos não veem e o coração natural não entende. Enquanto todos olhavam para Paulo e viam um homem ferido, o céu via um vaso cheio de glória. É como o que diz 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Quando você sente que tudo está ruindo, o Espírito Santo está segurando o que você ainda não pode perceber: sua fé, sua esperança, seu chamado. Ele sustenta o invisível até que o visível possa ser reconstruído. Essa é a pedagogia do céu. Antes de reconstruir por fora, Deus reconstrói por dentro. E talvez hoje você esteja vivendo algo parecido com o que Paulo viveu. Portas que se fecharam, amizades que te deixaram, orações que parecem sem resposta, planos que não se realizaram. Tudo parece ter desabado. Mas há algo acontecendo que os seus olhos ainda não veem. O Espírito está fortalecendo sua base, cavando mais fundo o alicerce, preparando o terreno para algo que não poderá ser abalado. Foi por isso que Paulo, em Atos 27, no meio de um naufrágio literal, pôde levantar-se e dizer: Tende bom ânimo, senhores, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Mesmo quando o navio afundava, a fé dele estava firme. E o que sustentava essa fé? O Espírito Santo, que já havia falado com ele. Sim, quando Paulo pensou em desistir,
o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. E hoje, talvez seja você quem está no meio do naufrágio, tentando entender se Deus ainda está aí. A resposta é sim, e mais do que isso, Ele não apenas está, como está sustentando aquilo que você ainda não consegue ver. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, amigos. Mas mesmo sem compreender, ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Esse tipo de fé só nasce onde o Espírito Santo habita, porque quando tudo desaba, só permanece de pé quem está ancorado na eternidade. E é essa mesma fé que o Espírito quer gerar em você hoje. Você pode estar em meio à tempestade, mas dentro de você, o Espírito está construindo paz. Você pode estar cercado por ruínas, mas no seu espírito, o Senhor está erguendo colunas inabaláveis. Porque a verdadeira reconstrução começa onde ninguém vê. E quando Deus reconstrói por dentro, nada mais poderá derrubar você por fora. Existem momentos em que oramos, e tudo parece permanecer em silêncio. Esperamos um sinal, uma resposta, uma intervenção. Mas o céu parece calado. Paulo conheceu esse tipo de silêncio. E foi justamente nesse espaço entre o clamor e a resposta que ele aprendeu o poder da entrega total. Em 2 Coríntios 12:7-9, Paulo compartilha algo íntimo, quase como um sussurro revelador. Ele diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, Paulo orou 3 vezes, e não era qualquer oração. Era clamor, era agonia, era rendição, mas a resposta não veio como ele esperava. Deus não retirou o espinho, Deus não removeu o problema. Ele ofereceu algo mais profundo, graça suficiente. E aqui está o segredo: o silêncio de Deus não é ausência, é ensino, é maturidade, é lapidação. É ali, no silêncio, que o Espírito Santo fala mais forte. Porque ele não precisa de palavras para transformar corações. Ele trabalha no invisível, no profundo, no íntimo. Muitos pensam que o milagre está na resposta visível, na cura, no livramento imediato. Mas Paulo aprendeu que o verdadeiro milagre é ser sustentado mesmo quando a dor continua. O verdadeiro milagre é continuar adorando mesmo quando a resposta é o silêncio. O verdadeiro milagre é sentir paz onde antes só havia angústia. E talvez você esteja vivendo esse tipo de silêncio agora. Talvez tenha clamado, como Paulo, por libertação. Talvez tenha jejuado, chorado, clamado, e o espinho permaneceu. E nesse silêncio, o inimigo tenta sussurrar mentiras. Deus te esqueceu. Você está sozinho. Sua fé não é suficiente. Mas hoje ouça a verdade. O Espírito Santo está aí. Ele está no meio do seu silêncio. Ele está ministrando graça, fortalecendo seu espírito, ensinando a confiar mesmo sem entender. Assim como com Paulo, ele está te dizendo: A minha graça te basta. Essa frase pequena aos olhos humanos é uma explosão de poder celestial. Porque quando você descansa nessa promessa, tudo muda. Você para de lutar com as próprias mãos e começa a depender da força dele. Você deixa de correr atrás de respostas e começa a caminhar com o Consolador. E quando Paulo entendeu isso, tudo mudou. Ele declara em seguida: De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12:9. Veja o contraste. Antes, ele implorava pela libertação. Agora, ele se gloriava na dor. O que mudou? O Espírito Santo revelou a ele um novo entendimento. O sofrimento não era uma punição, mas um canal para que o poder de Deus fluísse com mais intensidade. Sim, quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. E talvez hoje seja esse o momento da sua vida em que Deus parece estar em silêncio, mas na verdade está te fortalecendo no oculto, te moldando por dentro, te preparando para carregar algo muito maior. Porque o silêncio de Deus não é um fim, é um convite. Um chamado para confiar, para descansar, para ouvir com o coração.
E é nesse silêncio que os maiores milagres começam a ser gestados. A maioria de nós foi ensinada a esconder a fraqueza, a colocar uma máscara de força, de controle, de fé inabalável, mesmo quando o coração está em ruínas. Mas o Espírito Santo conduz Paulo a uma verdade oposta. A fraqueza não é vergonha, é portal para a manifestação da glória de Deus. Paulo, que antes se gloriava em sua linhagem, seu conhecimento, seu zelo, agora diz com firmeza em 2 Coríntios 12:10. Porque, quando estou fraco, então é que sou forte. Essa frase parece um paradoxo. Como alguém pode ser forte justamente na fraqueza? Mas essa é a lógica do reino. A força do céu não se manifesta na autossuficiência, mas no esvaziamento. Não brota do orgulho, mas da rendição. E é aí que o Espírito Santo se move com mais poder. Lembre-se, Paulo carregava um espinho, uma dor constante, um limite que ele queria superar, mas que Deus permitiu que ficasse. Por quê? Porque esse limite o mantinha dependente, o mantinha humilde, o mantinha com os joelhos dobrados. E ali, no chão, ele descobriu a força verdadeira. Talvez você esteja tentando provar que está bem, tentando manter tudo de pé com suas próprias mãos, quando, na verdade, tudo dentro de você está gritando por socorro. Talvez esteja dizendo: Deus, eu não aguento mais fingir que sou forte. E se eu te dissesse que é exatamente aí que Deus quer te encontrar? Sim, quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. Ele não prometeu ausência de dor, mas presença contínua. Ele não disse: vou te livrar do espinho, mas garantiu: minha graça será suficiente. E isso bastou para que Paulo mudasse sua perspectiva. De perseguidor a perseguido, de teórico a servo, de líder religioso a apóstolo quebrantado. Cada passo de Paulo o levava para mais perto da cruz e mais longe de si mesmo. E é por isso que ele pôde escrever em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a chave. Essa é a força. Quando você se rende, Cristo vive. Quando você se esvazia, o Espírito Santo enche. Quando você para de resistir, a graça flui. Você consegue sentir o que Deus está dizendo a você agora? Ele não está procurando os mais fortes, mas os mais rendidos. Não os perfeitos, mas os disponíveis. Não os que gritam, mas os que se quebrantam. A vida de Paulo foi marcada por prisões, açoites, naufrágios, traições, escassez. E ainda assim, ele escreve uma carta de dentro da prisão e diz em Filipenses 4:11-13: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é discurso motivacional. É fé provada pelo fogo. É convicção forjada nas lágrimas. É o resultado de uma alma que passou pelo vale e descobriu que o vale não era o fim, mas o caminho até o milagre. O Espírito Santo quer fazer o mesmo em você. Ele não quer apenas aliviar sua dor, mas usar sua dor como plataforma para um propósito maior. Ele quer transformar sua fraqueza em testemunho, sua vergonha em autoridade, sua lágrima em semente de cura para outros. E se você tem vivido dias em que tudo parece pesado demais, lembre-se, foi quando Paulo estava mais fraco que ele e experimentou a força que não vinha dele. Uma força que sustentava, que guiava, que curava por dentro. Hoje, Deus está levantando pessoas que, como Paulo, se entregam por inteiro, que não têm medo de dizer: eu não posso sozinho, porque sabem que nesse lugar o Espírito Santo se manifesta com poder. Não esconda mais sua dor, apresente-a, coloque-a diante do altar, porque no reino de Deus o quebrantamento é o ponto de partida para a unção. E a fraqueza é o anúncio de que um milagre está prestes a acontecer. Poucos momentos são tão desafiadores na caminhada com Deus quanto quando oramos, clamamos, jejuamos e o céu parece calado. Não há um sinal, uma resposta, uma mudança aparente. O silêncio se torna ensurdecedor e é nesse ponto que muitos, como Paulo, pensam em desistir. Mas o Espírito Santo nos ensina que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está carregado de propósito.
Paulo sabia o que era clamar por direção e não ouvir nada por dias, semanas, até mesmo meses. Em Atos 16, por exemplo, Paulo e seus companheiros tentaram ir para a Ásia, depois para a Bitínia, e o Espírito Santo os impediu. Não houve uma explicação imediata, não houve uma voz audível dizendo não. Houve apenas o freio, o impedimento, o silêncio. Mas foi justamente esse silêncio que empurrou Paulo para Troade, onde ele teria uma visão decisiva, um homem da Macedônia clamando por ajuda. E assim, a mensagem do Evangelho cruzou continentes. O silêncio de Deus estava apontando uma direção mais alta, mais estratégica, mais poderosa do que Paulo poderia imaginar. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se estivesse andando no escuro, como se suas orações batessem no teto e caíssem de volta no chão. E se eu te dissesse que esse silêncio pode ser a forma mais compassiva e poderosa de Deus cuidar de você? Deus não é indiferente. Ele não está distante. Ele está orquestrando detalhes que você não pode ver. E muitas vezes, se ele falasse antes da hora, você não entenderia. Ele está construindo a fé que não depende da emoção, mas da confiança. Uma fé madura, que caminha mesmo sem mapa, porque conhece o caráter do Pai. Foi assim com Paulo. Em muitos momentos, ele foi guiado não por palavras, mas por convicções internas do Espírito, por paz em meio à dúvida, por portas que se fechavam e outras que se abriam inesperadamente. O Espírito Santo era o vento invisível, empurrando o barco da fé na direção do propósito eterno. Esse mesmo Espírito está fazendo isso com você. Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, Ele está ali, guiando, sustentando, protegendo você até de você mesmo. Porque há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que levam à destruição. Provérbios 14:12. E o silêncio de Deus é muitas vezes o grito da graça te desviando de armadilhas invisíveis. Não se engane, o silêncio não é ausência, é presença profunda, mas em outra frequência. E o que Paulo descobriu, e o que você também vai descobrir, é que esse silêncio gera maturidade. Ele te faz parar de buscar apenas respostas e te leva a buscar mais de Deus. Ele tira o foco da bênção e te reconecta com o abençoador. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo escreve: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o ponto. Deus está preparando algo que você ainda não consegue compreender. E o silêncio é o pano de fundo onde Ele pinta os traços do seu milagre. Hoje, talvez tudo o que você queria era uma resposta clara, um sim de Deus, uma voz do céu. Mas e se Ele estiver te moldando para algo maior do que a resposta que você busca? E se o silêncio for a lapidação que precede a revelação? Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. Mas antes disso, ele ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que Paulo aprendeu a escutar com o coração, a confiar no caráter de Deus, a seguir mesmo sem ver. Talvez seja essa a sua estação. Não se desespere. Continue orando, continue crendo, continue caminhando. Porque o silêncio de Deus nunca é castigo, é construção, é preparação, é a antecâmara do sobrenatural. O Espírito Santo está trabalhando em silêncio, mas o resultado será público. A resposta virá, a visão será clara, a porta se abrirá. E quando isso acontecer, você entenderá. Todo segundo de silêncio valeu a pena. Paulo conhecia muito bem a dor. Não apenas a dor física, das prisões, das chicotadas, dos naufrágios, mas também a dor emocional e espiritual, a dor de ser mal compreendido, abandonado por amigos, traído por irmãos de fé. E é nesse tipo de dor, que ninguém vê, que Deus começa a sussurrar seus segredos mais profundos. Quem já sofreu sabe. É nos momentos de quebrantamento que o coração se abre por inteiro. As máscaras caem, os planos humanos são abandonados, e tudo o que resta é um clamor sincero. Senhor, fala comigo. Me mostra o que fazer. E é nesse clamor desesperado, sem performance, que o Espírito Santo age. Em 2 Coríntios 12,
Paulo relata uma de suas experiências mais intensas. Ele fala de um espinho na carne, algo que o atormentava profundamente. Ele orou 3 vezes para que aquilo fosse retirado. 3 vezes ele clamou por libertação, mas Deus não atendeu como Paulo esperava. Em vez de tirar o espinho, Deus deu uma palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Veja o que está acontecendo aqui. Paulo queria alívio, mas Deus queria transformação. Paulo queria uma saída, mas Deus queria revelar uma verdade que só se aprende na dor. O poder do Espírito Santo se manifesta com mais força quando somos fracos. Porque é aí que deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a depender dele. Muitas vezes, o lugar onde pensamos que tudo terminou é, na verdade, o início de uma nova unção. O Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você derrama é recolhida por Deus. Salmo 56:8. Cada suspiro, cada noite sem dormir, cada crise de fé, Ele vê tudo e Ele transforma tudo. Foi em uma prisão, após ser injustamente espancado e acorrentado, que Paulo cantou louvores no meio da noite e os alicerces da prisão tremeram. Atos 16, 25, 26. Foi nesse cenário de dor que o milagre veio, não só para Paulo, mas para todos os presos que o ouviam. Até o carcereiro foi salvo naquela noite. O Espírito Santo não apenas consola na dor, ele transforma a dor em plataforma, em púlpito, em testemunho vivo. E talvez seja isso que Deus está fazendo na sua vida agora. Talvez a dor que você sente não seja punição, mas preparação. Talvez você esteja prestes a conhecer uma dimensão do Espírito Santo que só é revelada a quem passou pelo fogo e não desistiu. Porque há revelações que não se ouvem nos palácios, só nas cavernas, só no deserto, só na cela escura, onde tudo parece perdido. Lembre-se de Elias. Quando ele fugiu com medo de Jezabel, deprimido, querendo morrer, Deus não apareceu no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. 1 Reis 19:12. No meio do silêncio e da dor, Deus fala de forma diferente, mais íntima, mais profunda. O Espírito Santo quer falar com você nesse exato lugar em que você está. Não quando tudo melhorar, não quando as lágrimas cessarem, mas agora. Aí mesmo, no vale, no quarto escuro, no banco da igreja onde você se sente invisível. Ele está te dizendo: a minha graça te basta. Ele está dizendo: eu estou te sustentando no invisível. Ele está dizendo: esse espinho não vai te matar. Ele vai te manter dependente de mim. Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. E talvez, neste momento, ele esteja fazendo o mesmo com você. Talvez esta palavra seja o sopro que vai reacender sua fé, levantar seus olhos e colocar você de pé outra vez. Sim, o lugar da dor é também o lugar da revelação. E aqueles que não desistem no vale, voltam de lá com autoridade espiritual, com marcas que curam, com histórias que libertam. Você não será lembrado pela dor que enfrentou, mas pelo Deus que te sustentou em meio a ela. Quando você lê as cartas de Paulo, sente o peso da glória e da graça. Mas se observar atentamente, também perceberá o eco da dor. A cada linha escrita, há vestígios de um homem que foi ferido, testado e moldado pelo fogo da provação. A unção que ele carrega não veio de aplausos, mas de cicatrizes, porque é assim que o Espírito Santo forma os vasos que ele vai usar, com lágrimas, silêncios, frustrações e entrega total. Em Gálatas 6,17, Paulo afirma: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essas marcas não eram apenas físicas, eram registros espirituais, testemunhos vivos de tudo o que ele enfrentou por amor ao Evangelho. E é aqui que o Espírito Santo nos ensina algo profundo. A dor que você não entende hoje pode ser o ministério que libertará muitos amanhã. O que Paulo viveu em silêncio, seus conflitos internos, as noites sem resposta, os momentos em que pensou em desistir, tudo isso foi sendo convertido pelo Espírito em autoridade espiritual. E essa autoridade não se compra,
não se aprende num curso, não se adquire num púlpito. Ela nasce no lugar secreto, no meio da guerra. Veja o que ele escreve em 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você percebe? Aquilo que parecia inútil, aquilo que parecia ser apenas sofrimento, agora se torna ferramenta de consolo. Paulo compreendeu que sua dor não foi em vão. Ela foi reciclada pelo Espírito Santo e se transformou em ministério de cura para os outros. O mesmo acontece com você. Talvez você esteja se perguntando: por que eu? Por que essa rejeição, essa perda, essa enfermidade, essa traição? E a resposta pode não vir agora, mas quando o Espírito Santo tiver completado sua obra em você, quando as lágrimas tiverem escavado a humildade, quando o silêncio tiver forjado sua intimidade com Deus, você vai entender. Sua dor não foi um fim, foi uma semente. Assim como Paulo, você também está sendo preparado para ser canal de consolo, cura e revelação. O Espírito Santo está usando a sua história para escrever algo maior, algo que vai abençoar vidas que você ainda nem conhece. Paulo foi apedrejado, açoitado, naufragado, rejeitado, mas permaneceu. Ele aprendeu que o ministério mais poderoso não vem de palavras bonitas, mas de um coração quebrado. Porque onde há quebrantamento, há espaço para o Espírito Santo agir com liberdade. Essa é a diferença entre quem serve por aparência e quem serve por experiência. Paulo não falava de teorias, ele falava do que viveu. Ele sabia o que era ser tocado por Deus em meio à ruína. Sabia o que era sentir o Espírito Santo o levantar quando ninguém mais acreditava. Sabia o que era ouvir a voz do céu quando tudo ao redor gritava para desistir. E se hoje você está nesse lugar de dor, entenda, o Espírito Santo está esculpindo em você um ministério. Ele está usando cada lágrima como tinta para escrever um testemunho. Ele está tornando sua fraqueza o palco da glória dele. Lembre-se do que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive a dor, inclusive o que você queria esquecer. O Espírito Santo transforma escombros em altares e feridas em testemunhos. Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. E esse algo foi: eu estou com você. Eu sou suficiente. Essa mesma voz ecoa hoje em sua vida. Essa mesma presença está agora te tocando enquanto você lê esta palavra. Você não está sozinho. E o que te feriu não será seu fim. Será seu início. Paulo descobriu algo que poucos entendem no início da caminhada com Deus. Aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus pode usar como base para derramar sua força. As feridas que você carrega, os traumas que tenta esconder, as limitações que te fazem se sentir pequeno, tudo isso pode ser, nas mãos do Espírito Santo, matéria-prima para um mover sobrenatural. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo ouviu diretamente do Senhor esta revelação poderosa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então, ele conclui algo surpreendente. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja, isso não é natural. A lógica humana nos ensina a esconder nossas falhas, a disfarçar nossas limitações, a fingir uma força que não temos. Mas a lógica do reino é diferente. No reino de Deus, quanto mais conscientes somos da nossa fraqueza, mais abertos estamos para depender da força do Espírito Santo. Paulo não se tornou um gigante da fé por ser autossuficiente. Ele se tornou um homem cheio da unção porque sabia o quanto precisava de Deus. Ele não era movido por carisma, mas por dependência. E é isso que o Espírito Santo quer formar em você. Talvez você esteja olhando para si mesmo agora e pensando: eu não sou forte o suficiente para essa batalha. Eu não tenho fé suficiente. Eu não sou preparado como outros. Mas a verdade é que Deus não está procurando os mais fortes.
Ele está procurando os mais disponíveis. E o Espírito Santo está pronto para agir com poder onde houver entrega total. A fraqueza, quando entregue ao Espírito, se torna um portal para a manifestação da glória. Quando você ora quebrantado, quando você chora diante de Deus em silêncio, quando você clama sem saber o que dizer, o céu se move. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, e o Pai que vê em secreto responde com força do alto. Paulo entendeu isso no auge de sua dor. Ele suplicou 3 vezes para que o espinho em sua carne fosse retirado. Mas Deus não respondeu como ele esperava. Em vez de retirar a dor, Deus lhe deu algo maior, graça suficiente para suportá-la. E foi aí que ele compreendeu que a fraqueza não era uma maldição, era uma plataforma para o milagre. Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. Ele mostrou que mesmo na limitação, havia propósito. Mesmo na dor, havia direção. E mesmo na fraqueza, havia poder. Não humano, mas celestial. Quantas vezes você já se sentiu fraco demais para continuar? Quantas vezes pensou, não sou como os outros, não tenho tanta fé, não consigo orar como deveria? Pois é justamente nesse lugar que o Espírito Santo quer te visitar hoje. Ele não precisa que você seja forte, ele precisa que você seja sincero. O poder de Deus não se aperfeiçoa na performance, mas na verdade. Quando você reconhece que não pode, mas ele pode, o céu se abre. Quando você para de fingir força e começa a se render, a unção flui. E onde há unção, há cura, libertação, revelação e transformação. Paulo sabia que suas cartas mudavam vidas não porque ele era eloquente, mas porque carregavam peso espiritual. E esse peso vinha da dor vivida, da dependência contínua, da vulnerabilidade diante de Deus. Você também pode carregar esse peso. Não é exclusivo dos apóstolos. É para todos que se rendem ao Espírito Santo. Se hoje você está fraco, cansado, se sentindo incapaz, ouça essa palavra. É nesse exato ponto que o poder de Deus quer se manifestar. Não tente ser forte sozinho. Seja fraco aos pés do Pai, e você verá como o Espírito Santo transformará sua história. As fraquezas que hoje você deseja esconder serão amanhã o testemunho que edificará outros. Os momentos em que você pensou que ia parar serão o solo fértil de uma fé inabalável. A sua dependência será sua arma, e o Espírito Santo será sua força em cada passo. Há momentos em que tudo o que vivemos parece desconexo. As promessas de Deus parecem distantes. Os sinais desaparecem. As orações ecoam sem resposta. E como Paulo, olhamos ao redor e não conseguimos entender por que estamos passando pelo que estamos passando. É aí que muitas pessoas pensam em desistir. É aí que o cansaço espiritual pesa. Mas é exatamente nesse lugar, de silêncio, de dúvidas, de noites longas, que o Espírito Santo faz sua obra mais profunda. Paulo experimentou isso diversas vezes. Em Atos 16, ele foi impedido pelo Espírito de pregar na Ásia e na Bitínia. Isso mesmo. Ele queria fazer algo bom, evangelizar, obedecer ao chamado. Mas o Espírito Santo disse, não. Quantas vezes você já tentou abrir uma porta que parecia boa, justa, até espiritual, mas ela permaneceu fechada? Quantas vezes você esperou um sim e recebeu silêncio? A mente humana se inquieta quando não encontra lógica, mas o Espírito Santo trabalha além da lógica. Ele vê o que você não vê. Ele ouve os clamores que você ainda não expressou. Ele sabe o que está se formando nos bastidores, porque o plano de Deus não é improvisado. Ele é perfeito em cada detalhe. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus o levou para Filipos, onde uma mulher chamada Lídia abriria sua casa, onde ele enfrentaria prisões, onde veria milagres acontecerem em meio a açoites e grilhões. Se Paulo tivesse seguido sua vontade, não teria visto a glória de Deus na prisão, não teria convertido o carcereiro, não teria escrito as cartas que hoje lemos em lágrimas. Aquilo que parecia contradição era, na verdade, direção divina. Quantos de nós hoje estamos vivendo um Filipos? Um tempo em que tudo parece trancado,
incompreensível, onde nos sentimos presos a circunstâncias que não pedimos, nem entendemos. Mas é ali que Deus prepara a manifestação do inesperado. O Espírito Santo falou algo poderoso ao coração de Paulo quando ele estava preso e ferido. Cante. Sim, mesmo sem ter motivos humanos. Mesmo com os pés no tronco. Mesmo em dor. E quando ele obedeceu, os céus responderam com terremoto, portas abertas e salvação. Deus não precisa que tudo faça sentido para agir. Ele só precisa da sua entrega no meio do caos. O que parece demora pode ser proteção. O que parece desvio pode ser reposicionamento. O que parece silêncio pode ser Deus trabalhando em uma frequência que os teus olhos ainda não percebem. Em Romanos 8:28, Paulo escreve uma das verdades mais reconfortantes da fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que tudo será fácil, mas diz que tudo vai cooperar, até as lágrimas, até o não que você recebeu, até a porta que se fechou quando você mais precisava que abrisse. E é aqui que voltamos ao título dessa série. Quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. Ele mostrou que mesmo nos bastidores, mesmo sem explicações, mesmo no escuro, o céu continuava no controle. Hoje o Espírito Santo está dizendo a você: não tente entender tudo, apenas confie. A lógica vai falhar. O plano de Deus não. O entendimento vai se perder. A fé vai te sustentar. O tempo pode parecer cruel, mas o cronômetro de Deus nunca se atrasa. Paulo aprendeu a se mover, não pelos sinais, mas pela voz. Ele confiava mais na direção do Espírito do que em sua própria visão. Ele sabia que Deus não falava apenas quando tudo estava claro, mas também nos sussurros da prisão, nas lágrimas silenciosas, nos caminhos bloqueados. Talvez o que você esteja vivendo hoje pareça sem propósito, mas não é. Há um movimento divino por trás do silêncio. Há uma direção oculta por trás da dor. E há uma glória escondida que será revelada no tempo certo. O Espírito Santo não abandona projetos inacabados. Ele começou em você e ele vai completar. Filipenses 1:6. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está escrevendo sua história com uma caneta invisível. E quando as páginas se abrirem, você verá que nenhuma linha foi por acaso. Chega um ponto na jornada em que até os mais fortes pensam em parar. E não é porque deixaram de crer, mas porque cansaram de lutar. Paulo passou por isso. Em 2 Coríntios 1:8, ele escreve algo comovente. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos. Essa declaração vem de um homem que viu o céu aberto, ouviu a voz de Jesus, foi arrebatado ao terceiro céu, viu multidões se converterem. E mesmo assim ele diz: desesperei da vida. Que verdade poderosa! Que humanidade transbordando nas entrelinhas, porque há dias em que o peso espiritual é tão grande que parece sufocar. Há orações que não conseguimos terminar porque o choro nos interrompe. Há noites em que deitamos sem respostas e acordamos sem forças. E é nesse terreno de dor que Deus planta sementes de propósito. O Espírito Santo não rejeita corações feridos. Ele habita neles. Paulo entendeu que o fim não era o fim. Em vez de abandonar o chamado, ele descobriu algo maior, que seu sofrimento era um canal de consolo para outros. Mas isto aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. Ou seja, o que parecia destruição era, na verdade, transformação. A dor não veio para matar Paulo. Ela veio para ensinar a depender de Deus. Quantas vezes achamos que chegamos ao fim da linha? O casamento parece sem solução. A saúde se deteriora. A fé se esvai gota por gota. Mas é ali, bem ali, no vale da sombra da morte, que o Espírito Santo sussurra como fez com Paulo. Não é o fim, é o começo. A cruz de Cristo parecia o fim. O sepulcro parecia o fim. Mas era apenas o início de uma glória que o mundo jamais tinha visto.
Da mesma forma, a prisão de Paulo em Roma, para muitos, foi seu ocaso. No entanto, ali ele escreveu as cartas mais impactantes da fé cristã. Filipenses, Efésios, Colossenses, todas saíram da cela. Deus transforma cativeiro em oficina, transforma grilhões em caneta, transforma silêncio em palavra eterna. Você que me ouve agora pode estar dizendo, não aguento mais. Mas escute isso com atenção. O mesmo Espírito Santo que falou com Paulo naquele momento de desespero está falando com você agora. E ele está dizendo, confie, eu estou apenas começando. Isaías 43:19 declara, eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a promessa que se renova hoje sobre a sua casa, sua fé, seu coração. Onde você vê deserto, Deus está cavando um rio. Onde você vê cinzas, Ele está preparando beleza. Onde você vê o fim, o céu vê um novo capítulo. Em vários momentos da vida de Paulo, tudo indicava que era o fim. Açoitamentos, naufrágios, perseguições. Mas ele escolheu continuar, porque entendeu que sua história não era escrita pelo mundo, era escrita por Deus. E se Deus escreve, Ele garante o final. E não é um final trágico, é um final glorioso. Hoje talvez você esteja segurando os cacos do que restou da sua esperança. Mas entregue esses cacos ao Espírito Santo. Ele é especialista em reconstrução. Ele não apenas restaura, ele renova. Lembre-se, quando Paulo pensou em desistir, o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. E hoje ele está falando com você. Está acendendo novamente a chama no seu interior. Está dizendo que o que você viveu até aqui foi apenas o prólogo. O verdadeiro propósito ainda vai se revelar. Não desista. Não pare. Não volte atrás. Porque quando Deus começa algo, Ele termina com glória. Quando todas as vozes dizem, pare, quando o corpo geme de dor e a alma sangra em silêncio, há uma voz que permanece constante. É a mesma que falou com Paulo quando ele pensou em desistir. É a voz que rompe o barulho da dúvida, que atravessa o nevoeiro da tristeza, que entra no íntimo do coração quebrado e diz, eu estou aqui. Essa voz não é a de um anjo, não é a de um homem, é a do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus está vivo e ativo, e ele conhece cada lágrima que você derramou, cada noite em que tentou ser forte por fora enquanto desmoronava por dentro. Ele não se impressiona com máscaras, ele vai direto ao centro da dor, ele não te julga, ele te restaura. Paulo viveu isso na pele. Em 2 Timóteo 4:16-17, ele diz algo que corta a alma. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Todos o abandonaram, mas o Senhor ficou. Todos viraram o rosto, mas o Espírito Santo permaneceu. E é isso que o céu faz. Ele não esquece aqueles que escolhem continuar mesmo quando tudo parece desabar. Paulo foi perseguido, açoitado, preso, caluniado, mas ele não parou. E você também não pode parar, porque há algo que o inimigo teme mais do que oração poderosa, mais do que jejum, mais do que gritos de libertação. Ele teme perseverança. O inimigo pode até suportar um crente que começa bem, mas ele treme diante de um crente que termina bem. Lembre-se, não é sobre quantos milagres você viu, é sobre quantas vezes você permaneceu firme mesmo sem vê-los. Não é sobre quantas visões você teve, é sobre quantas vezes você confiou mesmo no escuro. Porque fé não é andar sobre as águas. Fé é continuar mesmo quando a tempestade não passa. Hebreus 10:36 nos lembra, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você já fez a vontade de Deus, você já se rendeu, já orou, já buscou. Agora é hora de perseverar. Paulo, mesmo no fim da vida, mesmo na prisão, mesmo com os dias contados, escreveu uma das frases mais poderosas das Escrituras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Que testemunho! Ele não disse,
Venci todos os desafios. Ele disse: guardei a fé. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é o que conta diante do trono de Deus. Guardar a fé quando os sonhos morrem. Guardar a fé quando os amigos se vão. Guardar a fé quando o milagre atrasa. Guardar a fé quando tudo diz desista. Hoje talvez seja esse o seu desafio. Guardar a fé no meio do caos. Guardar a fé quando ninguém entende a sua dor. Mas saiba, o céu está assistindo. E o Espírito Santo está te fortalecendo agora, assim como fez com Paulo. E se você chegou até aqui nesta palavra, é porque há algo do céu sendo ativado dentro de você. Não é coincidência, é propósito. Deus está dizendo: continue, não porque tudo está bem, mas porque eu estou com você. Você está prestes a viver um tempo novo. O que parecia fim será testemunho. O que parecia dor será resposta. O que parecia deserto se transformará em rio. E tudo começou quando, como Paulo, você também pensou em desistir. Mas o Espírito Santo falou algo que mudou tudo. Se você chegou até aqui, não foi apenas por curiosidade. Foi porque o céu te atraiu. Foi porque o Espírito Santo te encontrou onde ninguém mais conseguia. Foi porque, assim como Paulo, você também já sentiu o peso de continuar quando tudo gritava para parar. Mas hoje, algo mudou. Enquanto você ouvia esta mensagem, algo dentro de você começou a ser quebrado. Aquela dor que você escondeu por tanto tempo começou a se dissolver. Aquele desânimo disfarçado de cansaço começou a perder a força. Aquela voz que te dizia: você não vai conseguir, foi silenciada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito que falou com Paulo está falando com você. E quando o Espírito Santo fala, a alma respira, a fé se levanta, o milagre se aproxima. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você não foi rejeitado. Você foi escolhido. Escolhido para carregar um propósito que o inferno tentou enterrar. Escolhido para caminhar mesmo com cicatrizes. Escolhido para ouvir o céu quando tudo parece gritar caos. A Bíblia nunca prometeu um caminho fácil, mas prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até o fim. E é por isso que, mesmo em lágrimas, você ainda está aqui. Porque o Espírito Santo te sustentou. Hoje, enquanto esta palavra termina, algo novo começa. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé, com coragem, com verdade: Espírito Santo, habita em mim. Escreva isso nos comentários agora. Declare isso com autoridade. Esse simples ato vai selar o que Deus começou em você hoje. E não é apenas uma frase. É uma decisão, um recomeço, uma entrega. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também está à beira de desistir. Clique em curtir para que o algoritmo leve essa palavra a mais vidas. Inscreva-se no canal se deseja continuar recebendo mensagens como essa. Mensagens que não apenas tocam, mas transformam. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, o inferno se cala, o céu se abre e o impossível começa a acontecer. Hoje, Paulo se alegra. Hoje, o céu sorri. Hoje, você decidiu continuar.